Oi pessoal, meu nome é Leonardo Leite, aqui é o Além da Tecnologia, e hoje eu vou falar sobre um ponto bem importante que é como tirar um projeto do papel. Para isso eu tenho alguns tópicos aqui no meu Notion, em que eu vou esclarecer nesse vídeo, né? E assim, a ideia aqui é passar como que é a minha perspectiva, como é que é a minha visão sobre o que a gente tem que fazer para poder conseguir tirar uma ideia, um projeto, algo que a gente queira fazer do papel, e dentro do contexto de uma pessoa como eu que está trabalhando, tem ali os compromissos com a empresa, mas que em paralelo ali, nas horas extras, num tempo livre que tenha, quer se dedicar a algum projeto, poder estudar, poder se aprimorar ou até poder desenvolver algum tipo de produto. Então aqui eu tenho um roteiro de alguns pontos que é o que eu tento praticar nesse processo de construir um produto, para poder estudar, para poder me aprimorar, para poder publicar alguma coisa, às vezes ter algum tipo de renda extra. E assim, de cara eu já digo que a ideia aqui não é citar isso aqui como se fosse uma verdade única, é a minha perspectiva do que eu tenho de entendimento sobre esse processo, sobre o que eu tenho de experiência e como eu vejo como que isso deve acontecer. Pode ser que no seu contexto seja um pouco diferente, pode ser que você tenha alguma coisa a agregar também de diferente em relação a isso aqui. Então é basicamente pra gente eu expor o meu ponto de vista e se você tiver uma ideia diferente ou algum ponto ali que você quer encaixar ou retirar ou modificar, fique à vontade de deixar nos comentários. Acho que esse é um ponto muito bom pra gente poder trocar ideia aqui e agregar também. Bom, e assim, aqui eu tô pegando, como eu disse, um contexto de alguém que trabalha e tem pouco tempo para poder se dedicar ali aos projetos, poder estudar e poder entregar alguma coisa. Então, o primeiro passo que eu coloquei aqui foi organizar o MVP. Por que a gente tem que organizar? Porque a gente tem um tempo restrito, né, para poder desenvolver aquilo ali. Normalmente é uma pessoa só, com pouco recurso, então não dá para poder tentar abraçar o mundo. Então, a gente ter muito bem claro qual o problema você vai atacar, o que a gente vai tentar resolver, quais funcionalidades mais básicas para tirar essa ideia do papel, para poder tentar resolver esse problema, mesmo que seja de uma maneira pequena. O público-alvo, identificar os primeiros usuários, tentar realmente nomear alguém, não uma pessoa genérica, uma persona genérica, porque aqui a ideia é que você consiga ter um ponto de start. Por exemplo, eu estou desenvolvendo a Maria em público, a assistente financeira que tem o objetivo de ajudar famílias e pequenas empresas a se organizarem melhor financeiramente. E os primeiros usuários é eu, minha família, minha namorada, as pessoas que estão à minha volta ali para poder testar e validar se aquilo ali realmente está funcionando e se faz algum sentido e se está entregando o valor que eu espero e se, enfim, né, tá funcionando do jeito que eu penso, né? Basicamente, que é se está realmente resolvendo o problema que eu quero atacar. E assim, tendo essa pessoa definida, quem são os primeiros usuários, as pessoas que você vai tentar resolver o problema, quais são as funcionalidades que você quer entregar e qual que é o problema que você quer atacar, é bom você ter uma maneira de organizar isso, mesmo que seja minimamente. No projeto da Maria, por exemplo, eu comecei com um board simples no Notion, onde eu fui colocando as tarefas ali, o que eu tinha de ideia e colocando ali e puxando as coisas que eu achei que tinha que ser feitas. O importante aqui é também não colocar só tarefinhas que você esteja fazendo, colocar ideias, feedbacks e tudo que seja relevante para o projeto, tudo que seja algum tipo de unidade de trabalho ali dentro, para você conseguir ter uma noção e não se perder. Aqui eu coloquei genérico errado, né? Enfim, depois corrijo aqui. Mas a ideia realmente é criar um board para não se perder e ter os dados ali do projeto organizado e que você consiga ter uma visibilidade do seu progresso também. Essa parte é bem importante, eu vou falar sobre progresso e ter essa visibilidade de progresso mais para frente. Mas tenha um projeto organizado, saiba para quem que você quer entregar, funcionalidades básicas e qual que é o problema que você vai resolver inicialmente. O segundo ponto que eu coloquei aqui é utilizar ferramentas certas para otimizar a produtividade. E aqui eu coloquei ferramentas de IA que eu estou usando, né? Aqui eu não citei as ferramentas, né? Mas eu estou usando algumas ferramentas de IA, como por exemplo, uso o Codex do ChatGPT para poder fazer algumas tarefinhas mais básicas ali. Tem até um vídeo no canal falando que eu uso o Codex como meu estagiário, né? Umas tarefas mais simples, mais bobinhas, eu coloco ele para ele poder rodar. Se estiver bem descrito e bem delimitado, ele resolve muito bem. Também ferramentas gratuitas e de baixo custo ali que você possa utilizar. Dá para poder fazer o Canva, por exemplo, para fazer os vídeos no YouTube aqui eu estou usando o Canva para poder fazer a thumbnail dos vídeos. Enfim, existem várias outras ferramentas que podem auxiliar isso. Dependendo do seu projeto, do que você estiver fazendo, vai ter as ferramentas específicas do seu contexto. Do meu contexto, por exemplo, além dessa parte da IA para poder ajudar com algumas coisas de código, a Plug, que é o fornecedor do Open Finance que eu estou usando, eu já até postei os últimos vídeos foram sobre essa parte do Open Finance, se quiser dar uma conferida. Mas eles têm uma estrutura que é o meu plug, que basicamente você consegue conectar suas contas pessoais e continuar utilizando elas ali para poder fazer seus testes, enfim, ter acesso às suas informações.
como é as suas informações, você não paga. Então, para poder tirar o MVP do ar, tirar o MVP do papel, colocar no ar, né, invertir aqui, para poder tirar uma ideia da sua cabeça e validar alguma coisa, ver se funciona da maneira como você acha que funciona, vale muito a pena ir atrás desse tipo de ferramenta. Bom, e a partir desse momento aqui, você tem que também pensar em como que você vai publicar isso aqui, o seu sistema ou o seu projeto. Aqui eu coloquei maneiras de publicar voltado para a parte do software, que é o principal foco aqui. E aqui eu coloquei duas opções interessantes para poder discutir, levantar alguns pontos sobre. Primeiro aqui VPS e a segunda é a AWS ou outros provedores de cloud, né? Posso até colocar aqui outros provedores de cloud. Então, o que eu estava refletindo sobre isso, conversei com algumas pessoas também e acho que faz todo sentido. Quando a gente quer estudar, principalmente pessoas que mexem com tecnologia, né? Quer estudar alguma coisa, a gente começa a querer colocar as coisas na AWS, usar os últimos recursos, querer fazer um sistema que seja serverless, super otimizado, com balanceamento de carga configurado, upscaling, com banco de dados distribuído, dividido para o que é o banco de write, o que é o banco de read, tudo organizado ali perfeitamente, só que isso também gera um custo muito alto, uma demanda de manutenção muito absurda para você que é uma única pessoa desenvolvendo, e torna inviável uma operação dessa para um projeto tão pequeno, que às vezes vai ter 10 usuários, ou nem isso, às vezes, né, se estiver muito no início. Então, às vezes, vale a pena, às vezes não, na maioria das vezes, nesses contextos, vale a pena utilizar uma simples VPS de 1 GB ali no servidor Linux, simplesmente poder pôr no ar, subir um Docker Compose ali, com um container do banco de dados, outro container com a sua aplicação, abrir as portas para a internet, com as camadas de segurança adequadas, né, para poder ter isso organizado. E é muito mais barato, muito mais rápido, muito mais fácil de dar manutenção e ajuda você a validar se você vai estar realmente resolvendo um problema que você quer atacar, vai ajudar a colocar a solução na mão das pessoas que você quer colocar ali primeiro para poder fazer os seus testes e resolve muito mais. E aqui, no caso, uma VPS faz todo sentido para poder estruturar. Na Maria, eu comecei colocando as coisas na AWS, admito, fui contra um pouco do que eu estava falando. No Web Summit, por exemplo, eu levei para lá uma versão que estava rodando toda em AWS. Teve um custo muito maior porque eu fiz algumas coisas a mais ali para poder garantir que estaria funcionando corretamente quando alguém fosse testar ela aí durante o processo, durante o evento do Web Summit. Mas hoje eu estou migrando ela para uma VPS, organizando as estruturas lá dentro, para poder cortar custos e facilitar também a manutenção. Não ter que ficar procurando muita coisa ou ter que ficar se debruçando em cima de documentação da AWS, enquanto a gente pode entregar uma solução mais simples, mais rápida, utilizando uma VPS. E aí, quando acontecer de projeto crescer, eu migro para a AWS. Bom, o próximo tópico que eu coloquei aqui é fazer chegar até as pessoas. Dado que você já tem uma solução publicada, já sabe ali qual o problema que você quer resolver, para quem que você quer entregar, você tem que fazer que essa solução sua extrapole a sua bolha. E nesses usuários iniciais aqui, né, os primeiros usuários, normalmente são pessoas dentro da sua bolha, pessoas da sua família, amigos. Como eu disse, no meu projeto, por exemplo, agora só pessoas bem próximas estão usando. Eu, minha namorada, algumas pessoas da minha família fazendo alguns testes e tal. Mas aqui é um passo importante para a gente poder pegar feedbacks reais. Pessoas muito próximas, às vezes, não vão querer falar alguma determinada coisa porque elas querem te agradar. E isso é ruim pro produto, né? Porque você quer desenvolver alguma coisa que realmente resolve o problema. Então, uma pessoa que tá querendo te agradar vai falar, não, tá legal ali, mas às vezes nem tá resolvendo exatamente o problema dela. Então, é muito importante fazer isso aqui. E por isso que eu tô falando aqui, né? Atingir pessoas fora da sua bolha. E aqui as maneiras de fazer isso, né? Pode ser produção de conteúdo, ir em meetups, hackathons, participar de eventos. Por exemplo, eu fui no Web Summit, tem vários outros eventos, não precisa ser necessariamente no Web Summit. E um ponto importante é coletar feedback desse pessoal. Tá bem próximo deles ali, quem estiver testando, quem se propor a ajudar nessa parte. Fazer essa coleta de feedback realmente deles. E trocar ideia, né? Se manter sempre próximo do seu usuário. O próximo ponto aqui é coletar dados de uso do seu sistema. Aqui eu falei para estar bem próximo e conversar, mas só conversar com o seu usuário às vezes não é suficiente. A gente extrai muita coisa valiosa, mas só ele sozinho não é suficiente. Aqui eu coloco como saber se está dando certo, né? Medir engajamento e tempo de uso. Quanto tempo você acha que uma pessoa vai gastar interagindo? Por exemplo, no meu projeto eu estou fazendo um assistente financeiro que vai funcionar majoritariamente pelo WhatsApp. Então, medir ali quantas vezes a pessoa está conversando com o agente financeiro durante o mês.
Aí, pensar ali na expectativa, né? A pessoa tem que conversar ali um pouco mais no início do mês, poder organizar as finanças do mês. Durante o mês tem que ter algumas interações ali, fazendo registro de alguns gastos, fazendo alguns acompanhamentos. Então, eu já tenho uma noção ali de quanto que a pessoa tem que interagir. E bater, e aí eu verifico, né? Se esse tanto que eu tô esperando que ela interaja tá realmente compatível com o tanto que ela tá interagindo de verdade. Isso ajuda a tirar muito insight legal. Verificar questões de performance, se está respondendo na velocidade que deveria responder, se está atuando da forma como deveria, quais são as funcionalidades mais usadas, quais são as funcionalidades que mais tem demanda, o que o pessoal está demandando mais, pedindo mais para poder ser adicionado ou modificado dentro do sistema. E também, né, o que eu coloquei, comparar a hipótese inicial com a real. Chegou um determinado momento em que as pessoas estão usando, o produto está começando a andar para algum lado, porque as pessoas vão dando feedback, e aí você vai ajustando isso de acordo com o feedback das pessoas. E aí você refletir, isso aqui está indo pro lado que eu achei que ele iria lá no início? Tá? Ótimo, tá indo. Não tá indo? Por que não tá indo? O que eu tenho que ajustar aqui para poder ir para esse rumo? Ou então o novo rumo que tá indo faz sentido e realmente é o novo contexto que eu tô atacando aqui. Então ter essa parte de produto, de reflexão sobre o produto que você está desenvolvendo é bem importante, e você ter dados para poder fazer essa análise é extremamente importante, extremamente valioso. Assim, sem dados você tem apenas uma opinião ali, pode ser uma opinião boa, forte, ou pode ser uma opinião nada a ver, que você vai estar jogando o seu produto no buraco. É bom sempre se ter suporte de dados para poder tomar as decisões, né? E já encaminhando aqui para o final, eu tenho alguns pontos importantes, que eu já disse que é sempre conversar com o usuário, que é o que eu disse ali em cima. Contato direto e humanizado. Assim, manter contato com as pessoas, sentir próximo, fazer uso dos seus usuários, as pessoas que estão usando o seu produto, sentir que elas estão próximas de você, para poder dar feedback, poder solicitar alteração, enfim, saber o que elas acharam. Focar no aprendizado e não na defesa da ideia. Quando a gente tem a primeira hipótese aqui em cima e define qual que é o problema que a gente quer atacar, a gente não pode se prender muito a isso, porque a gente cria uma ideação na cabeça, né? Vamos construir um sistema aqui, vai crescer, vai dar muito certo, mas às vezes a gente tem que aprender com o processo e se alterar, e alterar essa hipótese, alterar os objetivos, se alterando durante o percurso. Porque às vezes a gente se apega muito ao que a gente está desenvolvendo, ao que a gente está criando, né? E às vezes isso pode ser ruim para o produto e para o desenvolvimento dele ali. E aqui, que é já um pouco do que eu falei também, né? Adaptar e evoluir a partir do feedback. E refinar MVP, adicionar ou remover funcionalidades, mudar posicionamento, e tudo isso embasado em dados, como eu disse anteriormente. Bom, e aqui no final eu coloquei alguns pontos extras, mas que também são importantes durante essa jornada de construir algo, desde um projeto, que lidar com as limitações iniciais, não se cobrar muito. Isso é uma coisa até que eu estou no processo de aprender a lidar um pouco com isso, porque às vezes a gente quer implementar 1 milhão de funcionalidades, 1 milhão de tecnologias, quer estudar 1000 coisas diferentes e acaba se frustrando por não conseguir dedicar tanto tempo assim. E tem que lembrar que, por exemplo, eu tenho um emprego, tenho 8 horas por dia ali dentro desse trabalho, e eu não consigo ter a mesma dedicação de tempo para um projeto. Então, se eu pegar uma tecnologia que eu não sei, por exemplo, eu comecei a aprender LangGraph do início, ali sozinho por conta. Foi um processo bem longo ali, poder entender a base do framework e conseguir estruturar uma aplicação em cima disso. O que, se eu tivesse o mesmo nível de tempo do que no meu emprego principal, esse tempo seria muito menor, né? Mas não é a minha realidade, não é algo que eu posso me cobrar agora, sabe? Então, você ter essa consciência ajuda muito, e ajuda você também a manter sua cabeça funcionando bem, manter a cabeça motivado, porque às vezes isso aqui você tá se cobrando muito, se fica desmotivado, e quando você vê, você já tá largando o projeto, sabe? Isso, inclusive, já aconteceu comigo, experiência própria. E aqui também celebrar pequenas evoluções. O processo ali, de novo, dando como exemplo o que eu tô fazendo, né? Quando eu consegui entregar uma solução que eu conseguisse usar eu mesmo, sozinho ali, eu já fiquei muito feliz, porque já era um passo, sabe? Eu peguei alguma coisa que eu estava estudando, que era a parte de criação de agentes ali com o LangGraph, e transformei em algo que eu consegui utilizar. O próximo passo foi como que eu faço que as pessoas à minha volta consigam utilizar, e aí a gente vai dando esses pequenos passos. E também tomar cuidado para não focar em um único ponto do projeto. Isso aqui é uma coisa que às vezes eu caio também, que, por exemplo, o que é focar em um único ponto do projeto, né? Eu tô desenvolvendo e eu começo a só desenvolver. Eu esqueço de gravar vídeo para poder falar sobre o projeto, eu esqueço de pedir feedback das pessoas que estão usando, eu esqueço de fazer pesquisa de mercado, eu esqueço de fazer diversas outras coisas que são tão importantes quanto desenvolver para o projeto, só que por ser minha zona de conforto, né, e a sensação de estar gerando valor ali, né,
acaba que eu fico só desenvolvendo e esqueço de fazer as outras coisas. E às vezes tem que dar uma podada e lembrar que existem outras coisas também importantes a se fazer no projeto, que sem elas o projeto não anda. Pode ter o melhor código do mundo, ter as melhores funcionalidades do mundo, mas se ninguém conhece, se você não tem feedback de ninguém, se ninguém tá usando, não gera valor de verdade, sabe? Bom, e era basicamente isso. São alguns pontos que eu resolvi fazer um vídeo para poder falar sobre. Tá aqui dentro do Notion, como tudo que eu coloco é dentro do Notion, basicamente. É extremamente bom para poder se organizar. E assim, se tem algum ponto aqui que você modificaria, algum ponto que você acrescenta, algum ponto que você removeria, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder e, enfim, acho que é legal criar esse ambiente de trocar ideia, viu? Muito obrigado e até a próxima.